Olá, gente. Eu sou Dolores Aragão. Estou mais uma vez aqui para falar de uma cidade incrível. Então, simbora viajar? Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre Lisboa. Lisboa, primeiro, que quem parte do Brasil para a Europa é um dos primeiros aeroportos, é uma das primeiras sugestões que você recebe para adentrar a Europa. É o aeroporto de Portela, em Portugal, aqui em Lisboa, o Schiphol em Amsterdã e Orly ou então Charles de Gaulle em Paris. Normalmente são esses três caminhos mais diretos e certos para você entrar na Europa. Claro que tem outras maneiras, né? Estou dizendo partindo do Brasil, mas mesmo partindo do Brasil tem outros aeroportos importantes que nos permitem entrar na Europa. O aeroporto de Portela é um aeroporto muito grande, imenso, imenso, muito grande. Recebe uma demanda de passageiros, de milhões de passageiros todos os anos. E é um aeroporto muito bonito também. Quer dizer, não um dos mais bonitos, mas realmente é um aeroporto muito, muito bonito. Muito interessante, muito agradável de se estar esperando, no caso de esperar para um próximo destino, né? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Lisboa. Lisboa é uma cidade que, primeiro, você não se assusta com o idioma. Falam português, só que em um sotaque diferente do nosso. Então, para nós, soa estranho. Da mesma forma que, para eles, o nosso português também soa diferente. Mas é muito bom, porque a comunicação é perfeita, né? Claro que tem algumas palavrinhas assim que se torna até engraçado, tanto do português do Brasil como do português de Portugal. E a gente dá até boas risadas falando dessas peculiaridades do idioma. Mas vamos lá. No bairro de Belém, foi o primeiro bairro que nós, quando a gente chegou, foi o primeiro bairro que a gente foi conhecer, em Lisboa. E fomos conhecer primeiro o Museu dos Coches. Gente, olha, você entra ali, você se remete a décadas, centenas de anos, sabe? De como as pessoas se transportavam, como os adultos eram transportados, como as crianças, os bebês eram transportados, os doentes e também as imagens, né, nas festas de padroeira, porque Portugal, assim como o Brasil, é um país de maioria católica. Então, os andores, sabe, das padroeiras, dos padroeiros, são assim uma coisa para você parar, para observar e ver quanto capricho naquelas coisas, quanto detalhe. E foi muito importante a gente ter conhecido esse museu. Inclusive, no dia que nós estivemos lá, teve também, estavam lá uns restauradores da universidade, né, estavam lá olhando as fotos de um desses coches, né, que são as carruagens e tudo mais, e eles olhavam as fotos como era e como tem que ficar, fazendo realmente uma restauração perfeita. Então, alguns estavam trabalhando na restauração e outros eram os tutores, os professores, no caso, que estavam guiando essas restaurações para serem feitas da maneira mais fidedigna possível. E isso foi interessante também de se ver, também de saber que ali, para a conservação, há um aprendizado e um repasse desse aprendizado para as novas gerações. Então, valeu muito a pena. No final, né, tem sempre, quando você vai a um museu, no final tem sempre aquelas lojinhas
Gente, que deixa a gente doida. E eu endoidei lá por uma bolsa, no outro dia era meu aniversário, e pedi, meu marido não me deu, mas quando foi depois, no outro dia, quando eu abri o presente, era a bolsa. Eles combinaram lá, sei que compraram a bolsa e eu nem vi eles comprando, mas amei, ainda hoje tenho ela, linda, um desenho lá de um coche, então, maravilhoso. Logo ao lado, nesse dia mesmo, a gente foi almoçar. E todo mundo pediu peixe, pediu não sei o quê, e eu não, eu quero provar os caracóis portugueses. Eu acho que, na verdade, de todos, acho que só quem gostou foi eu mesmo. Porque, olha, o que eu comi de caracol. Gente, aí eu tava falando com o esposo de uma amiga aqui de Fortaleza, e ele dizendo, você pede os caracóis e você vai comer com alfinete. Eu digo, cadê o alfinete? Eu tenho que levar esse alfinete ou lá eles vão me dar o alfinete? Alfinete é o palito de dente. Você põe o palito de dentes dentro do casulozinho, né? Que é aquela parte durinha, e de lá você puxa o caracol e come. Na verdade, para nós aqui, alguns lugares é chamado de caramujo, mas é aquele comestível. E eu achei uma delícia. Então, se você está indo a Lisboa ou a Portugal, eu creio que em todos os lugares você vai encontrar. Muito bom, delícia. De lá a gente foi fomos conhecer a tradicional, única, original fábrica dos pastéis de Belém. Gente, lá tem duas maneiras de você conhecer. A fábrica ela é imensa, então quando a gente entrou na parte do restaurante, tinha uma fila muito grande, que eram de pessoas que estavam indo para conhecer a fábrica, o funcionamento, né, como é que faz e tudo mais. Claro que o segredo da receita eles não entregam para ninguém, porque essa receita é patenteada. E então lá em Lisboa mesmo a gente encontra em vários lugares os famosos pastéis de nata. Mas pastéis de Belém, esse nome é patenteado por essa fábrica que nós tivemos o prazer, a honra de provar, de comer. Que provar, a gente pediu mais e pediu mais. Gente, delicioso, delicioso. Claro que, como eu já falei, em alguns outros lugares, a gente, até no aeroporto, a gente chega a comer também os pastéis de nata, que são muito parecidos com os pastéis originais de Belém, mas, mas não é. Não é ele, entendeu? Porque ele é aquele que você compra na própria fábrica que fica no bairro de Belém. Um bairro muito antigo e muito tradicional de Lisboa. Depois, saindo dos pastéis de Belém, nós fomos conhecer o Mosteiro dos Jerônimos, que fica também no bairro de Belém. Gente, é uma coisa imensa, é uma construção em estilo neogótico que eu não sei mensurar. Que tamanho é aquele? Que coisa linda é aquela? Então, nós entramos na parte superior da igreja, depois descemos, mas atrás da igreja, ou na lateral da igreja, fica o mosteiro dos Jerônimos, né? Muito, muito lindo, vale super a pena a visita. E a gente ficou muito encantado, muito tocado com o que há com a fé que emana aquele local, sabe? É muito lindo. O Mosteiro dos Jerônimos é um passeio imperdível. Na frente tem uma praça, que é a Praça de Belém, e nós ficamos lá nessa praça um tempinho, mas valeu muito a pena. No outro dia que a gente voltou, porque nós não estávamos hospedados exatamente em Lisboa, estávamos numa cidade vizinha que eu vou falar para vocês em um outro vídeo. Aí no dia seguinte nós voltamos a Lisboa, aí fomos andar pelo Abaixo Chiado, fomos conhecer outras coisas, comer outro tipo de comida e fomos conhecer o belíssimo Parque das Nações. Gente, é um parque que tem as bandeiras de todo mundo estão lá, tem várias esculturas, tem um teleférico
E tem o Oceanário de Lisboa. O Oceanário de Lisboa é assim, é outro passeio imperdível. Você tem que ir para você ver. Eu me encantei com as lontras, eu fiquei babando ali com aqueles peixes, com aquilo tudo, sabe? É uma iluminação muito bonita, tem uma parte que pega sol, outra parte que não, e os peixes, os molúsculos, os crustáceos, os animais marinhos, eles ficam de um lado para o outro, entendeu? E cada um às vezes gosta mais de um cantinho e fica tudo junto ali, mas às vezes a gente vê um fora do grupo, e é um passeio que vale muito a pena, muito a pena. E repetindo, na saída, tem a lojinha do Oceanário de Lisboa, com souvenirs maravilhosos, lindos, que a gente fica querendo trazer tudo para casa, sabe? Assim, vale muito a pena, vale muito. Nesse mesmo dia, nós fomos conhecer o Castelo de São Jorge. Gente, mas o que a gente subiu, que a gente subiu a pé, de degraus, meu senhor, foi. Haja perna, viu? Haja perna. E quando nós chegamos lá no pico, onde tem o Castelo de São Jorge, onde você tem uma vista de Lisboa, assim, incrível, maravilhosa, a gente estava todo mundo morto de cansado. Morto de cansado. Aí quando a gente resolveu descer, aí nós vimos que a gente não precisaria ir a pé, apesar das escadarias serem lindas, muitos desenhos artísticos nas paredes, muitos cantores, né, cantando lá nas escadarias, outros pintando, que vale a pena, é um passeio que vale muito a pena. Mas se fosse descendo, né, mas subindo, Jesus. Aí quando a gente chegou na frente de uma catedral, a gente sentou, porque a gente não aguentava mais. Aí a gente percebeu que a gente poderia ter ido de bonde, que nós nem andamos no bonde de Lisboa, gente. Olha aí, que pecado, né? Ou poderíamos ter subido de tuk-tuk, que o tuk-tuk é uma moto, que atrás ela é adaptada para levar duas pessoas, e que é um transporte assim, muito comum na Índia, muito comum no Marrocos. Em alguns países o tuk-tuk é bem famoso, assim como em Portugal. E nós poderíamos ter evitado esse cansaço todo. E poderíamos ter ido de bonde ou de tuk-tuk. Mas, gente, mas vale muito a pena. Aí nós não conhecemos a noite de Lisboa. Infelizmente, não conhecemos a noite de Lisboa, porque, como eu falei, a gente estava na cidade vizinha e nós tínhamos outros planos. Isso não quer dizer que a gente não tenha conhecido a noite de algumas cidades em Portugal, mas a de Lisboa especificamente, nós não conhecemos. Não deu. O tempo, muita correria, tinha outras prioridades e tal, mas não vai faltar não. Em outro momento a gente vai conhecer sim. Até porque tem o Cais de Lisboa, onde ficam muitos restaurantes, muitos bares, tem grandes restaurantes, onde tem shows de fado e que encanta realmente. Nós fomos a um show de fado, mas esse fica para um outro dia, em um novo vídeo, em uma nova cidade, do outro lado de Lisboa. Então é isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, não percam de conhecer os encantos de Lisboa. Muito linda a cidade, vale muito a pena. O povo é muito acolhedor, muito simpático aos brasileiros. Pelo menos eram, né? Porque a gente tem sabido em últimas notícias aí que tem havido alguns probleminhas, mas isso aí são coisas muito isoladas. Mas, em regra, o português recebe o brasileiro como irmão, assim como a gente também recebe os portugueses, né? Nós temos amigos portugueses e a gente recebe como irmão e acolhe, abraça e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então é isso, gente. Vamos na regra dos 3 Cs, né? Curte, comenta, compartilha.
clica aí no sininho e se inscreve no canal, que sempre que tivermos vídeo novo aqui, você vai ser avisado pelo YouTube aí, ok? Então, simbora viajar?